E enquanto você chegava, né? Estava aqui conversando com os nossos convidados, já temos pessoas que já estão com a gente, interessadas em conhecer mais sobre esse tema tão importante que é o autoconhecimento. E aí, vamos começar então. Seja bem-vinda, se acomode, fique à vontade, estamos em casa, né? Então, assim, eu quero me apresentar e logo em seguida você pode se apresentar, porque muitas vezes tem alguns convidados em nossa live que não nos conhecem. Muitos são conhecidos, mas também tem muitas pessoas que estão entrando para nos conhecer e conhecer o nosso trabalho. Então, vou falar brevemente sobre mim e logo em seguida você se apresenta para o pessoal, embora eu já tenha te apresentado aqui rapidamente, tá bom? Tá ok. Eu me chamo Fabiana Reis, eu sou da área de administração de empresas. Eu trabalho há mais de 15 anos na área comercial, sou líder por vocação, coach por propósito e analista comportamental por paixão. O nosso propósito de estar aqui é para a gente trazer para vocês as nossas experiências, além do conhecimento, né, além do conteúdo, mas as nossas experiências, de que maneira, por meio do autoconhecimento, por meio do perfil comportamental DISC, dessa análise de identidade, nós conseguimos transformar a nossa vida. Com você agora, Leia, se apresenta para os nossos convidados. Bom, então eu sou Leia Arnal, eu sou professora, sou aposentada e sou uma apaixonada pelo perfil comportamental e pelo coaching. Hoje o nosso tema é como o perfil DISC pode transformar a sua vida, e eu posso te dizer que o perfil comportamental DISC, junto com o coaching, transformou a minha vida. Né? Transformou a minha vida, porque vocês podem ver, eu sou aposentada, né? Mas a gente não pode parar. E é algo que eu sou apaixonada e eu quero apresentar sempre, cada vez mais, para mais e mais pessoas, porque a gente precisamos sempre estar evoluindo, e é essa a finalidade, né, do autoconhecimento, a visão de futuro que o coach proporciona e que o DISC, especificamente no meio dessa nossa conversa, nos oferece também. Leia, eu gostaria de a gente começar a fazer essa nossa abordagem de forma de como nós conhecemos o DISC, de que forma nós com o DISC estamos nessa caminhada, nessa jornada de desenvolvimento, e também, como coach, ajudando pessoas a se desenvolverem. Então, você gostaria de começar falando das dores de não ter o autoconhecimento? Quais são essas dores, Leia? Porque muitas vezes nós somos negligentes conosco. Nós estamos o tempo todo na ativa e a gente esquece do autoconhecimento, esquece de quem somos, de quem realmente nós somos. Quais são as nossas forças, quais são as nossas competências. E principalmente também parar para identificar as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas fraquezas. Então, é nesse momento que eu falo para você, quais são as dores, qual é o preço que uma pessoa paga, muitas vezes, por não parar, como está na Bíblia, né, que isso é bíblico, por não ter sabedoria para parar e amolar ali a lâmina do seu machado, considerando que nós somos esse machado, nesse machado que Deus nos deu à nossa vida, e que nós possamos estar nessa evolução. Então, quais são as piores dores, Leia, de alguém não buscar o autoconhecimento, de alguém não estar em busca aí, nesse momento do desenvolvimento pessoal? Então, é bem isso. Porque nós temos que aprender a nos conhecer nossas dores, nossas limitações e nossos potenciais. Então, assim, há um estudo, Fabi, que 96%, aqui no Brasil, 96% das pessoas, da população, sofre algum tipo de dor. E essas dores, o que ocorre? Essas dores, elas podem ser físicas, ou às vezes elas podem ser dor internas também. A gente tem que caminhar com esse conhecimento. E o que nós fazemos quando nós temos dor? Nós temos uma dor na lombar, uma dor no joelho, uma dor de cabeça. Nós vamos procurar um especialista que possa nos conduzir a uma melhora. Né? Porque essa dor, ela pode nos limitar, nos incapacitar, mas a gente não pode deixar que ela nos pare, que ela não nos permita mais avançar.
Então, nós vamos procurar um profissional capacitado para resolver essa nossa dor física. Agora, quando a dor ela é na alma, nós também devemos procurar um profissional capacitado para não permitir que essa dor nos pare, nos paralise. E quem seria esse profissional capacitado? Pode ser um psiquiatra, um psicólogo, um coach. Então, assim, nesse momento, a gente vai falar do coach, que é o que nós nos propusemos a fazer aqui nesse momento, né, o nosso objetivo, mas são vários profissionais que podem tratar. E, principalmente, acho que o primeiro passo é se autoconhecendo, é sabendo o que está causando essa dor, porque as dores emocionais, as dores internas, são dores que podemos carregar do passado, ou mesmo do presente. Podem ser dor que carregamos de muito tempo, ou podem ser dor, falando especificamente do DISC, que é uma ferramenta que nos ajuda muito a amenizar conflitos. Podem ser dor causadas por conflitos, porque é muito doloroso e é muito complicado quando eu não consigo me relacionar bem com as minhas pessoas queridas ou as pessoas que eu tenho que conviver diariamente, como meus filhos, meu marido, ou os meus colegas de trabalho, meu patrão, meu funcionário. Então, já que nós estamos tratando especificamente do DISC, então, podemos dizer que é uma ferramenta que nos ajuda a amenizar uma dessas dores, que é a dor do conflito interno e externo que temos devido ao nosso comportamento. Porque as pessoas, Fabi, você que é do mundo corporativo, você vai saber dizer isso muito melhor que eu, mas eu também, né, já caminhei bastante no corporativo também, e posso dizer que tem pesquisas que dizem que as pessoas elas são contratadas sempre por sua competência, mas elas são dispensadas pelo seu comportamento. Então, é isso mesmo. Então, dentro do mundo corporativo, o empresário vai lá, faz uma seleção por currículo e escolhe o melhor currículo. Mas, às vezes, ele não percebe o perfil de funcionário que ele precisava dentro da sua equipe. E aonde essa pessoa iria render mais, aonde não iria gerar conflito. Ou o funcionário também. Às vezes é obrigado, né, se coloca num posicionamento que não pode dar o melhor de si e trabalha frustrado. E isso prejudica todo o rendimento de uma empresa. E nossa família é uma empresa, né? É uma empresa dentro de casa e isso também acontece. E podemos diminuir muitos conflitos entendendo o nosso perfil e o perfil da pessoa que convivemos. Aí... Em relação aos ganhos que nós temos em conhecer o nosso perfil comportamental, diz que, como você falou, que é apenas uma camada, que é essa camada observável que nós começamos a identificar. Quais são as nossas competências, né, para quem está nos assistindo agora, ter um pouco mais de compreensão técnica. Quais são as minhas competências, meus pontos fortes, meus traços mais marcantes, ou seja, se eu usar essas minhas competências, eu vou ter um ótimo desempenho. E quais são as minhas vulnerabilidades, mas que eu posso, decidindo aperfeiçoá-las, eu posso melhorar. Então, nós temos os 4 perfis, né, Leia? Eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente. Temos o perfil, o dominante, sim, o influente, o estável e o analítico. E a gente vai falar sobre cada um ao longo da nossa live, mas eu vou trazer aqui o meu perfil. Minha primeira experiência com o perfil DISC, eu estava, porque o DISC ele é um perfil comportamental de estado, de como você está nesse momento, de acordo com o ambiente que você está inserido. Então, como você bem colocou, Leia, a questão da pessoa certa no cargo errado, isso com certeza vai trazer conflitos de competência dessa pessoa. Ela pode se sentir incompetente em um cargo que ela não tem aquelas habilidades desenvolvidas. Não quer dizer que ela não possa desenvolver. E aí é onde entra o trabalho da liderança, trazendo para o olhar da liderança, de identificar os potenciais, onde ela pode usar melhor as forças dela, as habilidades, e identificar as inabilidades para que possa desenvolver. Ou então colocá-la no cargo que requer o perfil ideal, que ela tem aquelas características. E falando do perfil, só uma curiosidade para vocês saberem, eu e a Leia, nós somos o perfil parecido semelhante, né, Leia? Dominante, influente e dominante.
Influente, dominante, as duas. As duas. E o que ocorre? Muitas vezes as pessoas, por elas não conhecerem os perfis, não entenderem, não terem a compreensão de olhar sobre si próprias, e quando você tem um autoconhecimento mais aprofundado, tem a consciência de quem você é, você começa a compreender melhor o outro. Então, é nesse sentido que as relações melhoram. Então, por a gente ter essa dificuldade de entender o outro, a gente procura se relacionar mais com os parecidos conosco. Só que parece uma relação perfeita, mas é uma relação Sim. que empobrece o meio corporativo e empobrece a vida familiar, porque você vai polir, de repente, a criatividade do teu filho por você ser uma pessoa que você não é muito criativa, que são, por exemplo, a criatividade, ela é uma competência de quem é influente. E aqui talvez caiba, né, Leia, a gente falar aqui um pouco de alguns traços marcantes de cada perfil, para que quem está aqui possa entender melhor. O perfil influente, como nós, comunicativos, nós gostamos de gente, nós gostamos de pessoas. Leia, acho que a música que se enquadra melhor para quem é influente é aquela música do Roberto Carlos, Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos. Porque o influente, ele quer ter muitos amigos, ele adora gente, ele adora amizades, ele é comunicativo, ele é bem-humorado, ele é alegre, ele é otimista. Fala um pouquinho do dominante agora, para que o pessoal tenha uma noção superficial, porque a gente não vai poder se aprofundar, mas trazendo, de certa forma, um pouco de conhecimento dos traços marcantes de cada perfil. Até porque é bacana, Fabi, a gente falar rapidamente, pelo menos o básico do que é cada perfil, e cada um do pessoal que está assistindo aqui tentar já se enxergar num desses perfis, enxergar o outro nesse perfil, e já começar a ter uma visão mínima, né? Nós iniciamos assim. No decorrer da semana, as pessoas podem olhar o nosso feed, a gente andou falando bastante disso, né? Semana passada para cá. Mas é muito bacana se inteirar. Então, assim, o dominante, é o nosso perfil, né? Que é influente e dominante. Por que o nosso é influente e dominante? Até fazer essa ressalva. Porque a gente tem um pouquinho de cada perfil. A gente não é uma pessoa única. Então, a gente sempre tem um percentual. Até me perguntaram, Fabi, se você deixa eu fazer esse parêntese aqui agora. Claro, essa parte operacional. Sabe, assim, mas como que você faz essa análise? Como que é feito? Me perguntaram hoje. Sabe? Como que é feito isso? Como que é o DISC? Então, o DISC ele é uma ferramenta numa plataforma digital que você responde um questionário um tantinho amplo, aprofundado, e por computador ele faz uma análise e aí nós fazemos a interpretação, né, para você, durante uma devolutiva, dessa análise do que é o seu perfil e lhe ajudamos a explorar esse perfil, de como que você pode ter a sua melhor versão sendo quem você é, com essa identidade que você descobre que você tem. Sendo com seus pontos de melhoria, como melhorar, e os seus pontos fortes, como explorar. Mas, enfim, o dominante. O dominante, ele tem algo muito positivo de ser uma pessoa que tem facilidade de começar, ele é muito rápido, raciocínio rápido. Então, você tem uma ideia, ele vai lá e executa. Só que assim, ele não pensa para fazer, por ser rápido. Então, ele não tem muito planejamento, ele vai fazendo no up. E ele também gosta de resultados rápidos. Então, por ele gostar de resultados rápidos, se o resultado não vier, se for algo mais lento, isso precisa ser trabalhado, porque senão ele desanima e é aquela pessoa que está constantemente iniciando projetos, mas não leva nenhum adiante. Então, tá vendo como é importante conhecer para você saber que você tem esse perfil e você se equilibrar, ter sempre o apoio de uma pessoa que tem um perfil diferente, um perfil mais planejador, um perfil mais paciente, para segurar a onda ali, né, Fabi? E fazer você ter um arranque, mas a pessoa planejar e te complementar, para que as coisas deem certo. Por isso que eu comentei que é mais enriquecedor um ambiente com pessoas que têm uma prevalência, como você bem colocou. Todos nós temos os 4 perfis. Porém, existem algumas pessoas que têm a predominância, né? Tem o alto dominante, tem o alto analítico. Então, quando uma pessoa, como você acabou de introduzir aí, que o dominante ele requer de alguém para planejar. E quais são os perfis que planejam muito bem?
o estável e o analítico. Então, o perfil estável são pessoas, como você falou, pessoas calmas, ponderadas. Pela voz, você já sente a paz, você sente que são pessoas mansas de espírito e elas também amam gente. E o que o estável adora fazer, que você vai identificar um estável, é que ele adora fazer junto. Ele não gosta de fazer nada sozinho, ele gosta de fazer com outras pessoas. Ele até poderia fazer sozinho, mas ele se sente muito mais feliz quando ele convida um colega, a família. Então é uma pessoa totalmente devotada a cuidar do outro, prestativo, planejador, paciente, gosta de harmonia, é uma pessoa que geralmente intermedia conflitos, e tem a escuta ativa, sabe te ouvir. Entende como é importante, não é, Leia? O equilíbrio dos perfis. Sim. Então, o que a Leia acabou de falar pra gente que é fundamental. Não é só, eu conheço o meu perfil, eu sei que eu sou influente dominante, eu sei que eu sou influente estável. Não, não é só você saber o que você é. É você saber o que você fazer com o que você é. E você saber, principalmente, onde trabalhar nos seus pontos de vulnerabilidade, que são aqueles que te roubam os teus ganhos. E a gente está comentando aqui muito dos traços marcantes, e muito importante também, que não vai dar para a gente abordar, a gente vai fazer outras lives, mas é a questão dos pontos de melhoria. Que quando você descobre em você uma competência e você usa essa competência, seu resultado é muito maior com menos esforço. E quando você minimiza uma inabilidade sua, que você trabalha ela, você consegue também ser bem mais flexível e atuar em outras áreas. Então, e o mercado corporativo hoje, né, do que vem sido cobrado do mundo corporativo, eles já querem profissionais que tenham esse jogo de cintura, que é o que a gente fala que é o swing balance, que é uma jogada de tênis. O jogador ele tem que ter essa jogada, ele tem que saber a hora certa dele movimentar o corpo dele para ter assertividade. É isso, Leia? A gente gosta de colocar muita questão a gente gosta de colocar muito para vocês exemplos do mundo de esporte, porque o mundo esportivo trabalha diretamente com resultados, com pessoas, e são resultados alcançados por meio de profissionais de coaching, que são os treinadores. Assim, e aí tem um perfil ainda que também é um perfil planejador, né? Fechando os 4, que seria o analítico. Que é um perfil fantástico em termos assim de uma pessoa que sabe planejar muito bem, é metódico, ele é perfeccionista. Só que por isso mesmo ele precisa se casar com uma pessoa que tenha um perfil mais dinâmico. Se casar, não. Eu entendi, eu entendi. Também, né? Pode ser. Se complementar. Mas um casamento de perfil. Mas assim, com uma pessoa dinâmica, porque ele, por ser muito perfeccionista, ele acha que nunca está perfeito, nunca está bom. E então, ele, ao contrário do que nós falamos do dominante, que o dominante vai lá e faz, e às vezes para por falta de resultado, mas ele faz rapidinho. O analítico, se deixar, ele planeja e acaba nunca achando que o projeto está pronto. Então, às vezes, precisa ter alguém para planejar e outro para ter o feeling de fazer. E uma coisa interessante, hoje eu estava fazendo uma devolutiva, Fabi, de uma pessoa, de uma coach minha, e ela é influente estável. E aí, dentro das devolutivas lá, a gente estava falando que é uma pessoa que gosta de receber elogios, né? Assim, coisa e tal. Aí ela falou, quem não gosta de receber elogios? Eu falei, o analítico. Por ele ser muito reservado, o dominante também não precisa, né? O dominante, ele tem tanta autoconfiança, mas ele não precisa. Ele aceita na boa. Ele não tem a necessidade. Como o influente necessita, né? Mas ele aceita na boa, pode elogiar na boa. O analítico, por ser muito perfeccionista e introspecto, no geral, ele já nem gosta de receber o elogio. Porque às vezes ele fica assim, por que tá me elogiando? Porque ele acha que nunca tá bom o suficiente. Ele não se acha muitas vezes merecedor daquele elogio. Então isso tem que ser trabalhado. O analítico, ele é um perfil incrível. Eu acho o analítico um perfil assim, incrível. Porque, como você falou, ele é um realizador, né? Tanto o dominante quanto o analítico, eles são focados em resultados.
O influente e o estável são mais focados em pessoas. Mas assim, o que o analítico é incrível? Essa capacidade que ele tem de analisar informações, ele é muito racional, ele é um planejador, então geralmente ele tem uma visão de futuro, porque como ele analisa muito, quando uma coisa vai acontecer, ele já previu, porque ele já está em busca de informações o tempo todo. Só que é como você falou, o que o analítico precisa, às vezes, de um startar, que é um empurrãozinho, que é ele buscar a perfeição, e por ele exigir muito dele mesmo também, ele tem a dificuldade em mudanças, ele tem a dificuldade em aceitar uma crítica, um ponto de melhoria, ele é mais resistente à mudança. Que aqui eu já estou entrando um pouquinho, né, Leia, já nos pontos de melhoria. Não sei se fiz a colocação aqui da forma adequada, que a gente estava falando mais dos pontos fortes, né, os pontos marcantes do analítico. Eu tenho mesclado meio junto, né, mas reforçando. Acaba que a gente vai né, colocando um pouquinho de pontos marcantes, que são os pontos bons, né, os traços fortes, e os pontos de melhoria, que são aqueles ajustes. Mas por que é importante para a gente estar falando isso? Porque de repente você está ouvindo a gente falar e você identifica assim, nossa, eu sou um pouco assim. Ou você pensa assim, nossa, eu conheço alguém que é assim. E a minha relação com essa pessoa não é tão boa, porque eu não compreendo como ela é. Quando você começa a compreender melhor a si próprio e compreender os perfis, olha, foi o maior ganho que eu tive, foi a minha relação, a minha comunicação. E quando eu falo comunicação, vai além da fala. A minha comunicação, o meu relacionamento com as pessoas de todos os perfis. Principalmente os perfis que eram mais assimétricos aos meus, os mais diferentes do que os meus, sendo que eu estou influente, dominante. Então, é uma facilidade muito grande da gente compreender as pessoas e conduzir essa conversa, esse relacionamento de uma forma melhor, que possa fluir e trazer ganhos para todos nós. Para nós como pessoas, para a família da gente e para o ambiente de trabalho que a gente está engajado. Assim, diminuindo as dores diárias, né, Fabi, que nós estávamos falando no início. É uma maneira de tornar o dia a dia mais leve. Leia, eu fiz uma pergunta, eu não sei se você já tinha chegado na live, porque eu fiquei um pouquinho fazendo sala pro pessoal enquanto você entrava. Então, existe um índice de que a nossa felicidade, ela depende 80% dos nossos relacionamentos com as pessoas. Se você parar para observar, quando você está em conflito, você está em desarmonia com alguém que você ama, que você trabalha, que você convive, você não flui. A sua energia baixa. Entende como é a importância de ter uma boa relação interpessoal? Quando vocês que são mães, vocês que são pais, quando vocês em um tom de rispidez, que o tom de rispidez é um ponto de melhoria do dominante. O dominante, ele é muito objetivo, ele é muito racional, ele é muito prático, e o tom de voz dele, por exemplo, tem horas aqui que o meu tom de voz ele dá uma aumentada. Então pode ser que pessoas que são estáveis, que são altamente sensíveis, pessoas que falam baixo, pessoas que falam de forma calma, elas podem achar que eu estou sendo grosseira. A minha simples forma de falar pode, naquela pessoa que tem um comportamental mais estável, mais proanalítico, que são pessoas mais reservadas, mais introspectas, elas podem ter uma percepção de que isso é uma forma de ser fria, ríspida e arrogante. E olha só que impressão equivocada que pode causar e que pode trazer prejuízos. Concorda, Leia? Tá. Acho que essa forma da gente trabalhar a comunicação e o tom de voz é um ganho significativo, principalmente para quem trabalha e para quem convive com vários perfis no dia a dia. Fabi, deu uma pequena travada aqui para mim, não sei se foi o meu, se foi o seu, mas eu consegui compreender. Foi o seu, deu uma travada. Falando sobre a forma que o dominante se comunica, a forma ríspida, a forma... a gente tem pessoas que julgam o dominante como se ele fosse frio, mas ele, na verdade, é o jeito dele. Ele é tão racional, ele é tão prático, ele é tão rápido que ele não tem muito paciência. A palavra certa é paciência, né, Leia? Ele não tem muita paciência com quem é mais lento, com quem é mais delicado, com quem é mais sensível. E só que nós que exercemos, principalmente, relações
com filhos, com cônjuges, com pais, enfim, em todo ambiente a gente tem que procurar um relacionamento mais saudável, mais harmonioso e cada vez mais filtrar e tirar essa toxicidade que muitas vezes vai no tom da conversa. Leia, vou deixar você falar que o meu auto-influente aqui está querendo dominar a nossa conversa. Oi, Fabi. Você me ouviu? Repete para mim, por favor. Eu falei, eu vou passar a palavra para você, porque o meu alto índice de influente está querendo dominar aqui para eu falar mais que você. Porque o influente fala muito, não, ainda bem que a gente muito, se compreende. Que é um ponto de melhoria, inclusive, do influente, se você é assim, tá? A gente tem que ter um pouquinho de sensatez, observar, escutativa estar presente, estar ouvindo, escutando o que o outro fala. E o influente, geralmente, ele fala muito e não presta atenção no que os outros falam. É um ponto de melhoria que eu indico a gente trabalhar. Então, assim, uma das coisas que o nosso tema é como o perfil DISC pode transformar a sua vida. Então, eu digo que eu sou uma pessoa transformada. Tanto depois que eu fiz o processo de coaching, quanto o DISC. Que eu fiz o DISC, eu fiz, Fabi. Antes de eu me formar, eu fiz o processo, sabe? Eu conheci o processo e fiz o processo de 12 sessões, sabe? Eu ia daqui para Aracaju em Dourados para fazer as 12 sessões. E antes de eu fazer os processos, eu fiz o DISC. Fiz o DISC, aí do DISC eu fui fazer as 12 sessões, aí eu conheci o Márcio Michele nas palestras e fui me apaixonando e vendo tanto que eu evoluí. Então, assim, uma das maneiras que me fez compreender algumas pessoas que eu tinha conflito, e isso diminuiu muito a minha dor, porque quando a gente tem conflito a gente sofre demais, Sim. Foi esse autoconhecimento. E conhecer as diferenças do outro. Entender que essa minha velocidade, que quando eu me incomodo com aquela pessoa que eu falo, meu Deus, é lerda, meu Deus, mas, sabe? Entendi. Então eu tinha aquela impaciência muito grande, era o meu lado dominante, falando ali, porque eu sou influente dominante. Então, compreender que às vezes essa minha ânsia de falar tirava o direito do estável falar também, que é o meu lado influente. Né? Compreender que eu preciso entender que a minha filha, ela não é que ela é metódica, ela não é, ela é analítica, sabe? E entender também, uma das coisas que me ajudou demais na minha resolutiva de DISC, foi compreender que eu também precisava me aceitar. Porque a gente tem que... isso a gente faz na devolutiva, né, Fabiana? Mostrar ali até onde que você pode melhorar nos pontos de melhoria, mas que chega num certo ponto que você tem que delegar para alguém que tenha mais habilidades. E entender que você não tem tantas habilidades com aquilo. Delegar se você puder, e se você não puder, trabalhar sabendo que vai precisar de um esforço maior. O meu analítico, ele é lá embaixo. O influente, ele costuma ter dificuldade com a organização. Eu sou influente e meu analítico é baixíssimo. Porque tem influente que pode ser até influente analítico. E conseguir esse casamento é perfeito. Mas não é meu caso. Então, quando chegava lá na análise do DISC, de como eu gostaria de estar na sobreposição de mapas, o item organização, que estava lá embaixo, e pontuava baixíssimo, eu gostaria de estar pontuando 100, Fabiana. 100. Então você entende a dor que eu carregava. Você queria fazer um movimento muito rápido. Um movimento que eu não vou. Eu tenho que entender que eu tenho que chegar do 10 para o 20, para o 30. E se eu puder trabalhar em equipe e colocar uma pessoa que seja mais leve e trabalhar com essa parte da organização, e eu trabalhar, por exemplo, com a parte da persuasão, que é um ponto forte do meu perfil, então eu trabalho com a persuasão e coloco a pessoa para trabalhar com a organização. Isso vai ficar leve, porque ela, a pessoa que é analítica, a parte da persuasão ali, a parte do
sociedade, ela já tem mais dificuldade. Então, por que eu exigir que ela tenha um esforço naquilo que eu posso nem me esforçar muito, desempenhar um bom papel, e eu exijo de mim algo que eu vou demandar muito, vou sofrer muito, e ela vai estar muito mais feliz ali fazendo isso. Então, é uma inteligência emocional que a gente desenvolve a partir desse autoconhecimento. Então, eu comecei a entender, quando eu fiz a análise de perfil novamente, eu não estava mais 10 na organização. E o meu analítico tinha subido um pouquinho, não lembro, Fabiana, para quanto foi. Mas eu sei que subiu um pouco, mas 100 não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Então, eu preciso compreender isso. E na verdade, não é do meu perfil. Você também não pode fugir muito do seu perfil. Você pode ter essa flexibilidade que a gente pode estar modelando o nosso perfil comportamental de acordo com o que a circunstância nos exige. Mas a gente também não pode descaracterizar a nossa essência. Porque se eu quiser tirar de mim, Fabiana Reis, o meu lado influente, eu não vou ser eu mesma. Porque o influente, ele é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa alegre. Isso é do meu DNA. Se eu tiver que trabalhar em um ambiente que eu não possa ser isso que eu sou, eu não vou produzir, eu não vou trazer resultados para as empresas, né, que eu vou atender. Então, é preciso que você descubra quem você é, as suas competências, suas habilidades, como você acabou de falar, para que você possa usá-las ao máximo. E, Leia, eu queria até fazer um comentário sobre... É bom a gente refletir assim, quais foram as perdas que você já teve por não ser organizado? Façam essa pergunta. Se você, de repente, não tem o seu analítico bem desenvolvido, pergunte-se. E aí você procura a ajuda de alguém, como a Leia procurou. Eu também passei por essa experiência. No meu primeiro DISC, eu estava influente estável. Existia uma predominância do meu autoestável por conta do cargo que eu exercia e era ideal para mim, porque quando você trabalha com pessoas, o líder ele tem que cuidar de pessoas. Eu acho que a missão do líder é cuidar de pessoas. E em outro momento, em outras circunstâncias, que eu já tive que me reposicionar, né, um novo posicionamento como profissional, uma profissional que é empreendedora, você já tem que desenvolver mais o seu lado o quê? Dominante, que é o autoconfiante, que é o corajoso, que é o rápido, né, o que vai lá e faz. Então é esse equilíbrio. Você não vai eliminar em você o que você tem de bom, você vai potencializar. E aí eu também fiz o processo com a coach, que para mim foi grandioso, foi o melhor investimento que eu fiz no meu autodesenvolvimento, né, desenvolvimento pessoal. Porque eu sempre investi em desenvolvimento profissional, em cursos, em treinamentos, em MBAs, enfim. Eu estou o tempo todo em crescimento contínuo em relação a isso, né, em títulos, mas eu não investia no meu autodesenvolvimento. Nossa, os meus ganhos foram muito bons para a minha saúde, para o meu emocional, porque quando você compreende a si próprio, você começa também a compreender o outro. E como isso é bom, como isso é gratificante. É essencial, né, Leia? Você falando de saúde, eu sou uma pessoa que eu faço tratamento de ansiedade. A minha ansiedade, depois que eu comecei a me autoconhecer, ela diminuiu muito. Porque você imagina uma pessoa que não entendia e que se tornava ansiosa demais por não ter determinadas características, que foi o que eu acabei de exemplificar aqui, por exemplo, no caso da organização. Uhum. E aí, o meu problema não é que eu não queria melhorar, pelo contrário, eu me cobrava em demasia. Então, tudo isso, até o analista comportamental, ele na hora que ele está fazendo a devolutiva, ele tem essa sensibilidade de estar visualizando isso como coach, né? Até onde que você tem que ter os pontos de melhoria, sim, mas sabendo que a sua identidade, você vai ter as suas limitações, vai preservar a sua identidade, perfeito. Com certeza. Então, você imagina uma pessoa como eu, que eu queria ser 100 em tudo. Então, a pessoa sofria de ansiedade e queria ser 100 em tudo. Então, a minha ansiedade, a partir do momento que eu passei a me conhecer e ver que isso é normal, ver que isso faz parte de um perfil comportamental, que cada um tem o seu, e começar a entender isso e trabalhar a aceitação, até a minha ansiedade melhorou.
até as minhas dores melhoraram, sabe? Eu tenho neuropatia, tenho fibromialgia, então quando a ansiedade está alta, essas dores físicas, eu comecei falando das dores emocionais e dores físicas. As dores físicas, muitas vezes elas são, não que elas não são reais, mas elas são impulsionadas pelas dores emocionais, que seriam a ansiedade, a depressão, o estresse, que é um mal século, né? Quantas pessoas não têm uma boa noite de sono? Que são as dores que você tem trazido pra gente, né? Que são as dores, os sintomas emocionais que refletem em nosso corpo. Como é importante a gente estar buscando essa ajuda, como você comentou lá no comecinho, para quem chegou agora, buscar ajuda de especialistas, seja que você identifique que é um psiquiatra, que é um psicólogo, que é um coach, mas que você possa buscar ajuda para que você possa evoluir, para que você possa ter uma vida mais plena. E sempre trazendo para nós assim a convicção de que nós precisamos descobrir a nossa identidade para que nós possamos ser a nossa melhor versão. Não é isso, Leia? Que a gente só consegue os recursos ser que temos, o nosso melhor entendendo que nós não temos todos os recursos, que temos sempre que estar captando um pouquinho mais de recursos, sempre um pouquinho mais. Mas até que a gente chegue num ponto que nós queremos, que não vai chegar nunca, porque sempre vamos querer mais, amém? Ainda bem. Vamos procurando ser o melhor, né, com os recursos que temos. E aqui eu quero trazer uma frase que eu acho muito bacana, que é a frase para impulsionar as pessoas que são indecisas, que são pessoas que vivem com freio de mão puxado, realmente, que são um perfil mais de segurança. É a questão de você enfrentar, é o enfrentamento. Porque você buscar o autoconhecimento, você vai estar em busca de um enfrentamento. Porque quando você para você olhar para você, porque o DISC traz para você, você responde as perguntas e o relatório diz sobre quem você é de acordo com suas respostas. E que você começa a olhar e começa a se identificar. E aí tudo bem. E quando você começa a descobrir coisas que você não tinha consciência, não é isso, Leia? Então, assim, principalmente quando vai além do que você sabia. E você fala assim, nossa, mas por eu não ter esse conhecimento, lá atrás eu me prejudiquei. Olha só, se eu soubesse disso, eu teria tido um ganho e não uma perda. E olha como é importante. Aconteceu comigo, quando eu tive a primeira devolutiva, do coaching falar para mim, né? O coach dizer, tá certo isso? Você é assim, assim, assim? Eu falar, acho que não. De momento você pensar, não. Aí, depois, conforme vai conduzindo a coisa, você refletir e falar, pois é, mas naquela determinada situação, eu achei assim, 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 assim. E aí a gente identificar que temos características que às vezes não notamos. E tanto pode ser características potenciais, características positivas. Dependendo do perfil, ele tem mais facilidade de ver as positivas. E dependendo, ele tem mais facilidade de ver as de melhoria, as que não são positivas. Então, tanto podemos nos surpreender com aquelas características e falar, nossa, você sabe que eu não tinha percebido que eu era assim. Ou também falar, nossa, eu não tinha percebido que eu fazia isso. E isso tudo é importante, seja de um lado ou do outro, mas a gente tem que se conhecer. E conhecendo a si mesmo, identificando as diferenças, respeitar essas diferenças no nosso próximo, né, Fabiana? Sim. Porque aí a gente passa a entender que o nosso próximo é daquele jeito, não é porque ele é pior ou porque ele é melhor. Porque cada indivíduo, ele é único. Inclusive, nós estamos falando dos perfis comportamentais e queremos deixar bem claro que isso não é engessado, né? Não. Se eu sou eu e a Fabiana, nós duas somos influentes dominantes. Só que nós duas não somos idênticas. Porque nós temos percentuais diferentes de cada perfil. Nós temos âncoras de carreira, que é outro assunto diferente. Nós temos linguagem de valorização diferente. Então, o perfil de identidade ele é muito completo.
Algo que, se vocês quiserem conversar comigo, com a Fabiana, se você tem essa curiosidade de saber do seu perfil de identidade, né, é só bater um papo com a gente no direct, da maneira que vocês nos conhecem melhor, que a gente pode estar falando sobre isso. Mas o ser humano, essa é uma camada, é uma casca que a gente vai tirando, né? Como se fosse uma das partes das nossas vestes, da nossa alma, da nossa personalidade. Que eu disse que é a mais forte, mas nós temos diversas outras que podemos estar conhecendo também. A gente vai se aproximando de nossa essência. Você falou aí da linguagem de valorização, das âncoras de carreira, como tudo isso é importante. E eu fico olhando assim, a gente olha muito para o futuro, né? Que a gente quando sabe onde você quer chegar, você olha para frente. Mas assim, se você parar para pensar, eu pensando assim, nossa, se eu tivesse feito esse processo de coaching quando eu tinha, sei lá, 5 anos atrás, nossa, uau, sabe? Porque o ganho que eu tive depois que eu fiz o processo, que eu busquei o meu desenvolvimento, a minha identidade, conheci, eu tenho convicção de falar hoje qual é a minha vocação, qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão, então eu tenho convicção de quem eu sou, e quando você tem convicção de quem você aqueles medos emocionais, eles se afastam de você, porque entram os pilares que eu acho importantes, que é a fé e a convicção, a fé em Deus e a convicção de quem você é. E você só pode ter convicção de quem você é quando você se descobre, quando você se revela, quando você traz à tona quem você é, o que você conhece e o que você desconhece. E é um projeto de desenvolvimento incrível, os ganhos são extraordinários para a gente e principalmente para quem nós amamos, para quem nós queremos que também sejam, que sejam parte desse ganho, né, Leia? Que são nossos familiares, os nossos entes, as pessoas que estão próximas de nós. Então, como a Leia falou, quem tiver interesse, eu e a Leia, a gente tem postado bastante conteúdo sobre autoconhecimento. Nós começamos, essa foi a nossa primeira live, tem muito conteúdo. Até gostaria de você, quando a gente concluir aqui, a gente vai surgindo, né, Leia, as nossas informações, por exemplo, quem são as grandes personalidades que possuem o perfil de influente. É bom que a gente comentou isso nos nossos conteúdos, né? E que o perfil, ele não é engessado, o perfil DISC, porque você pode encontrar pessoas com perfis iguais, bem-sucedidas, e com perfis iguais que também são mal-sucedidas. Pessoas com perfis semelhantes que são frustradas e pessoas com perfis semelhantes que são pessoas extremamente felizes e realizadas. Então, é a questão do autoconhecimento mesmo, e você pode ser feliz e você pode ser frustrado tendo o mesmo perfil. Isso não vai garantir o teu sucesso nem o teu fracasso. É mais ou menos assim. Mas que a ajuda de um profissional, né, alguém que possa te conduzir a atingir os teus níveis mais elevados. A gente está aqui para compartilhar com vocês esse conhecimento, esse conteúdo, nossas experiências. Estamos à disposição. Inclusive, a gente trouxe para vocês que estão com a gente aqui, para quem vier assistir essa live posteriormente, a gente está trazendo aqui uma oportunidade de você conhecer o seu perfil DISC e de você, além do DISC, né, que a gente faz a entrega da análise de identidade. Não é isso, Leia? A gente queria que você complementasse em relação a esse assunto para a gente fazer o convite. Para quem tiver interesse, a gente vai estar dando uma vantagem, vai estar dando um diferencial aqui para quem estiver em busca de melhorar, quem estiver em busca de evoluir e de ter em mãos aí não só a identidade, né, mas a devolutiva, que é fundamental. Ô, Fabi, deixa eu só fazer um comentário sobre o comentário que a Débora fez ali. Obrigada, viu, Débora, pela sua presença. Obrigada a todos que estão aqui, que aceitaram o nosso convite. Quando você falou que seria bom se tivesse feito tivesse conhecido, feito esse processo coaching, ela colocou com 20 anos de idade. 20 anos Isso de me idade. faz refletir o quanto seria importante essa moçada que está aí, início de carreira, sabe? Querendo fazer vestibular. E às vezes está tão perdida. Eu lembro que quando eu fui fazer... Não, olha, eu tinha dúvidas se eu ia fazer, olha só, na época,
sabe? Quando eu saía, quando eu estava fazendo o terceiro ano, eu pensava em fazer ou análise de sistemas ou psicologia. Olha só, que dois opostos. Agora você já pensou, eu, influente como sou, trabalhando só numa máquina? Você acha que eu ia ser feliz? Não, Então é você uma ia coisa que às vezes surtar. você tem. Claro, só que às vezes você tem influência de alguma experiência positiva que você está tendo no momento e você faz a escolha por impulso, sem buscar a sua identidade, né? Sim, Sem buscar a sua identidade. E aí, ainda bem que nós podemos ter segunda chance, né, Débora? Que tá aí, sim. ó, fazendo segunda Nunca é graduação. tarde para a gente recomeçar. Nunca é tarde para começar a fazer um novo começo. Com certeza. Agora, a única coisa é que se a gente está preparado, se a gente se conhece o suficiente, no momento certo, quanto mais cedo conseguimos adquirir esse conhecimento, mais tempo a gente deixa de perder. Porque o tempo é uma coisa que a gente perde e não volta. Então, Nossa, até tem a perda valioso. de time, que dá uma outra live, né? A gente falar sobre Que é isso. a O que questão que a acontece gente quando a fala muito pessoa da perde time, precisão, como ela. que o Márcio Michele traz para a gente essa compreensão da precisão e da assertividade. Isso é perfeito. Muito Isso, bom. A gente vai ter que fazer né? outras lives, né, Leia? Ah, com certeza. Com Então, certeza. E esperamos que o pessoal que está aqui pode até pedir tema depois a gente, né, Fabi? A sim, gente postar e pedir tema para a gente, tá através, bom. fazer um link com o que a gente está falando e sugerir outros temas de live, que a gente vai ficar muito feliz, porque eu e a Fabiana, a gente é parceira, vamos prosseguir nessa parceria para conversar Leia, bastante com vocês. acho que nós estamos com o nosso tempo quase no final. Vamos olhar se tem Sim, alguma sim. pergunta, né? Que alguém quer fazer alguma pergunta. E a gente vai fazer o convite, a gente vai falar aqui a vantagem para quem está se identificando, para quem está em busca desse autoconhecimento, em busca dessa realização. Eu posso falar dessa plenitude. Não é que seja assim algo milagroso, não. É uma coisa gradativa, é uma busca, mas é agradável, é uma jornada agradável. É muito bom, gente. Como é bom você se conhecer e como é bom você saber as suas qualidades, as suas virtudes. E olha, sem querer sair do assunto, mas eu gosto muito de falar sobre psicologia positiva. A psicologia positiva fala que a felicidade é um caminho em busca de emoções positivas, sentimentos positivos e engajamento, sentido, ou seja, tem que ter propósito. Então, se você não conhece quem você é, se você não conhece seus sentimentos, você não sabe para onde você vai, dificilmente você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa dificilmente realizada. E a hora é agora. Como a Débora falou, eu poderia ter começado aos 20 anos, mas eu comecei há 2 anos atrás. Estou muito contente por isso. Porque eu olho para frente, eu não olho para o retrovisor. Eu não estou mais vivendo a minha síndrome do retrovisor. Eu já saí dessa síndrome faz um pouquinho de tempo já. Então eu olho para frente, o que eu tenho para fazer pela frente, o que eu tenho para ganhar, agindo. E não me mantendo amedrontada nas situações do passado. Ouviu, Alexandra? A Alexandra também está aqui, ó, querendo voltar aos 20 anos. Mas vamos começar agora. A hora é agora. A hora é agora. A hora é já. A gente não recupera o tempo perdido, mas a gente deixa de perdê-lo, né? Aprende a aproveitar, ser mais produtivo. Exatamente. Leia, qual é a nossa vantagem com as pessoas que quiserem, então, ter essa análise de identidade, ter não só o perfil DISC, como ter também, conhecer as suas linguagens de valorização, né, que são as linguagens de amor, as forças pessoais e âncoras de carreira que compõem aí a análise de identidade. A gente vai fazer uma vantagem muito importante. Vamos fazer no pacote só, Fabiana? Se inspirou? Oi? Na ideia? Vamos pôr tudo junto? Sim. Vamos oferecer junto? Vamos fazer devolutiva junto, para a pessoa se conhecer mais. Sério? É isso? É isso? Não, sim. É isso? Com a devolutiva, né, para a pessoa, porque a devolutiva é o todo, né? Só os relatórios em si, eles são realmente muito bons, mas a devolutiva é o mais importante, eu acho.
Eu Com tenho certeza, certeza. na verdade. Porque o relatório em si, a gente aprende ali, eu sou influente, eu sou dominante, E eu se leio, você não tiver, mas se eu você não tiver a não dou conta de compreensão, não fazer vai a adiantar. interpretação. Não. Então, quem quiser fazer, se conhecer um pouquinho melhor da sua identidade, eu e a Fabiana, a gente está com uma mega promoção aqui do perfil pessoal, tá? Depois vocês conversem conosco no direct, que a gente vai explicar o que é isso, porque é perfil pessoal e tal. Mas seria o seu perfil DISC pessoal por apenas R$ 299, com a devolutiva. Pessoal, isso é um perfil, é uma ferramenta que a gente adquire direto da Evo e a gente paga, né, por ela, e ela não é barata. Então a gente está fazendo porque é praticamente um presente para o Dia do Consumidor, né? Isso. Né, da Semana da Mulher. Mês das Então Mulheres. a gente, Mês das Mulheres, e a Fabiana ainda está adicionando ali âncoras de carreira. É isso, Fabiana? Isso. Âncoras de carreira, Análise. linguagem de valorização. Isso. E forças pessoais, nossa, fica muito completo, hein? Por R$ 299, são 3 análises fantásticas, que dá para a pessoa se conhecer muito e crescer muito, evoluir muito nos seus amenizar muito os seus conflitos internos e externos. Perfeito. E só complementando o que você falou em relação a essa avaliação, né, o DISC, ele é uma ferramenta prática, ele é uma ferramenta com comprovação científica fundamentada em teoria científica. 53 milhões de pessoas já fizeram essa avaliação. É uma avaliação tão importante que as principais empresas, elas quando vão contratar pessoas em cargo de liderança, em cargos estratégicos, elas fazem um processo de avaliação do perfil comportamental DISC. E quando um profissional vai participar hoje de uma entrevista que ele já tem conhecimento sobre o perfil comportamental dele, ele já teve uma devolutiva, ele já passou por um processo de desenvolvimento, nossa, a vantagem à frente dos outros candidatos é muito grande. Então, é um investimento em você, na sua vida pessoal, e outros ganhos que vão acontecer naturalmente, de forma, assim, sem você perceber, vão acontecer ganhos relacionados a esse desenvolvimento seu. Então, quem tiver interesse, me chama... Pois não, Leia? E quando nós falamos em grandes empresas, entenda que empresas como Coca-Cola, Apple, são empresas que usam na sua rotina de trabalho o perfil DISC, desde a seleção quanto o enquadramento do funcionário ali dentro. E hoje, com tudo se tornando mais acessível, a tecnologia, nossas ferramentas estão muito mais à mão e nós podemos alcançar e chegar à frente, né, Fabiana? Como sim, pequenas e médias empresas também são ferramentas acessíveis a pessoas, a empresas. Só precisa você ter vontade e você decidir e ter a atitude de buscar esse autoconhecimento e investir em você, né? Ter esse olhar de... A gente investe em tantas coisas tóxicas e ruins pra gente, que nos fazem mal no dia a dia, um consumo às vezes até um consumo errado mesmo, e esquecemos às vezes de investir em coisas boas, em coisas que nos fazem bem, que nos devolvem ganhos e vantagens. Então, quem tiver interesse, que está acompanhando a gente nessa live, ou que venha a compartilhar, se você achar que alguém tem esse interesse, compartilha com essas pessoas. Elas podem falar comigo e com a Leia no nosso direct, e a gente vai estar dando mais explicações, esclarecendo mais dúvidas e conduzindo vocês a esse processo de crescimento, de desenvolvimento, na transformação de uma vida melhor, de acordo com o que seja para você esse ser bem-sucedido, de acordo com o que signifique isso para você. Não é isso, Leia? Lembrando que isso pode ser também você ser bem-sucedido no seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, com seu filho, com filhos, com seus pais. Nossa. Isso tudo ela é muito completa. Então, a gente falou um pouco de profissão, mas falando também da vida pessoal. Leia, eu quero até trazer para você, antes da gente finalizar, uma frase de um livro que é falando sobre o perfil comportamental DISC, e o Davidson Silva, ele escreveu o livro com Paulo Vieira, e ele fala assim, né?
para entender e decifrar o outro, é preciso entender e decifrar a si mesmo. Isso é autoconhecimento. E é a consciência plena de quem você é. Então você não pode pular a etapa, você não pode querer compreender o outro, nem que o outro te compreenda, sem antes você se compreender e se autoconhecer. Seria um pouco irracional você esperar isso dos outros. Então é uma busca sua, é uma busca sua. Não entregue essa busca nas mãos de outras pessoas. Seja o protagonista de sua vida. A decisão é sua. E a gente está aqui dando essa oportunidade de um ganho para você ter essa ferramenta, mais que a ferramenta, uma devolutiva, um direcionamento para que vocês possam fazer uma nova história, desenhar uma nova história a partir de agora. Quem quiser acompanhar a Leia, fala seu Instagram, Leia, por favor. Ah, isso que eu ia falar, porque daí as pessoas que estão no meu contato, entre com contato no meu Insta, e quem está no Insta da Fabi, fale com ela, porém, eu vou falar o meu arroba e a Fabiana o dela, porque a gente pode, nós temos uma linguagem bem parecida, então os meus convidados, por favor, né, adicionem aí, sigam Fabiana Reis, né, arroba Fabiana Reis, exato. E os contatos da Fabiana que quiserem saber um pouco mais também e entender que a gente tem uma linguagem parecida, os seguidores podem estar me seguindo no arroba Leia Arnal. Lembrando que o da Fabiana Reis é com A só, né, Fabiana? O meu Leia Arnal é com 2 As. Legal. Fabiana Reis, vou colocar aqui, vou colocar o meu, vou colocar o seu. Tá. Vai falando aí, Leia, que eu não sou muito multitarefa, né? Assim, eu tenho que desenvolver essa habilidade. Arroba Leia. E o seu é Leia Arnal. Vamos lá. Arroba Leia Arnal, acho que foi. Olha, estou me aprimorando nessas habilidades. Como é bom a gente se desafiar. Leia, nosso tempo já está chegando ao final, a conversa está tão boa que nós ficaríamos aqui acredito que mais 1 hora. Você quer fazer alguma consideração? Apenas agradecer, Fabiana, pelo convite, sabe? Dizer que foi assim, muito prazeroso, desde os nossos encontros de planejamento, quanto, né, os bate-papos que tivemos, acho que nos entendemos bem nos nossos conteúdos. Agradecer ao pessoal que recebeu o nosso convite e está aqui conosco e esperar, né, dizer que espero que valeu a pena, que tenha valido a pena essa 1 horinha que vocês tiraram para estar aqui conversando conosco, que tenha sido pelo menos um pouquinho, assim, ó, do iceberg, do autoconhecimento de cada um, tenha sido despontado aí, e que nós estamos aqui à disposição para uma análise comportamental, para um processo, ou até para tirar uma dúvida, né, qualquer, nos chame no direct. A Fabiana vai deixar gravado, né, Fabi? Vai ficar gravado lá no meu feed, quem quiser assistir, quem quiser encaminhar para alguma pessoa que você identificou que é necessário ter esse tipo de conhecimento, faz isso, faz essa gentileza para essa pessoa, é uma demonstração de carinho também, é uma demonstração de cuidado com essa pessoa. Isso. E a gente vai continuar postando também, né, Leia? Vamos continuar postando sobre esses perfis comportamentais. Se vocês gostaram, comentem lá e a gente vai trazer mais conteúdo. E o mais importante que a gente quer, que vocês experimentem, que vocês vivam o que a gente experimenta e o que a gente vive hoje. Essa é a transformação que a gente está falando. Podem postar dúvidas, sugestões, né? Tudo muito bem-vindo, né, Fabiana? Perfeito, isso mesmo. Eu sou super prestativa, é uma característica do meu perfil. Aqui mostrando um pouquinho das nossas forças pessoais, né, Leia? Sim, e nós duas temos O Fabiana e nós duas, nós somos influente dominante com um índice altinho de estável, né? Eu tenho, você também tem. Quase a gente vai os 3 perfis, né? Isso. Que a gente gosta de gente. Eu amo gente, amo ajudar, amo fazer junto, amo compartilhar. E é isso por isso que a gente está aqui, para compartilhar conteúdo, mais que conteúdo, compartilhar experiência que possa transformar também a sua vida. Já vai ter valido muito a pena. Sim. Leia, gratidão.
Amei, amei vocês estarem aqui com a gente. E a gente vai ter mais encontros, nós vamos comunicar para vocês, para que a gente possa estar sempre abordando temas que sejam importantes e que possam ser colocados na prática, para quem está em busca dessa evolução contínua. Isso aí. Um beijo a todos, uma excelente noite. Uma semana esplêndida e Super. Se conhecendo cada vez mais. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.